Oi amores, tudo bem? Fiquei um tempinho sem gravar vídeos, mas agora estou de volta e com um assunto que vocês me pediram muito pelas redes sociais, que é o desmame do Bernardo. Então eu vou contar aqui nesse vídeo como foi todo o nosso processo, o momento em que isso aconteceu e como nós estamos indo pós-desmame. Vamos lá? Bom, o desmame do Bernardo aconteceu quando ele completou 9 meses de vida e foi por um motivo muito simples. Com 9 meses, ele já tinha dentinhos e ele começou a me morder. E esse foi o único motivo de eu começar a pensar em interromper a amamentação a partir daí. Tem muitas mamães que acabam passando por isso e, gente, as mordidas doem e doem mesmo. Sei uma região muito sensível. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ter medo de oferecer o peito para ele. Aquele momento de prazer que eu tinha na amamentação, aquela troca, aquele vínculo que se formava, que era um momento muito gostoso tanto para mim quanto para ele, começou, pelo menos para mim, a ficar muito desgastante. Eu tinha muito medo de oferecer o peito para ele e quando eu oferecia, eu já não fazia mais de uma forma muito legal. Quando eu percebi isso, eu falei, é o momento de parar. Foi uma decisão difícil de ser tomada porque, como muitas outras mães, eu também tinha medo desse processo. Eu queria me certificar de que era realmente a hora certa, de que eu faria isso sem nenhum dano para o meu filho, tanto na parte alimentar quanto também na parte psicológica. E eu entendi, inclusive, que o trauma muitas vezes é muito maior da mãe do que do bebê quando acontece essa ruptura. E acima de tudo, para que isso seja feito de uma forma tranquila, a mãe tem que estar muito segura da decisão que está tomando. E era o meu caso, eu não tinha mais condições de amamentar da forma como estava acontecendo. A partir do momento então que eu decidi parar de amamentar, a primeira coisa que eu fiz foi falar com o pediatra do meu filho. E foi ótima a nossa conversa e a partir desse momento eu fiquei ainda mais segura de seguir firme na minha decisão. Ele me tranquilizou muito em relação à alimentação que estava oferecendo ao meu filho e ele foi claro. Gabriela, você já cumpriu o seu papel até aqui. Se você está passando por isso, pare então de amamentar, a hora é agora. E ele ainda me fez uma ressalva. Ele me disse que ele já viu mães com bicos de seio pendurados por conta das mordidas dos bebês. Então ele me deu todo o apoio, eu me senti absolutamente segura e resolvi seguir esse plano adiante. Bom, como que aconteceu isso na prática? Nesse momento, o Bernardo já estava mamando pouco, de 2 a 3 vezes por dia apenas no meu peito. Eu fazia muita questão de dar a primeira mamada para ele, que era a mamada que eu também tinha dormido, já tinha produzido bastante leite, eu sabia que aquela quantidade seria suficiente para ele para um café da manhã. Então essa primeira mamada eu oferecia para ele. Depois ele fazia apenas lanchinhos, um lanchinho à tarde e às vezes eu oferecia o peito para ele também à noite, antes dele dormir e antes da mamadeira, porque à noite o meu peito já não tinha mais a produção de leite adequada para a necessidade dele, então eu já complementava com fórmula na mamadeira. O que aconteceu? Eu comecei a diminuir, eu comecei a substituir a mamada da manhã pela mamadeira também. Então ele começou a vir no meu peito apenas para fazer os lanchinhos e ele aceitou super bem esse novo esquema. A partir daí eu fui pulando dias, então eu comecei apenas com os lanchinhos todos os dias. Depois, um dia sim, um dia não com os lanchinhos. Fiz esse esquema de um dia sim, um dia não por mais ou menos uma semana. Depois eu comecei a espaçar mais. Eu dava os lanchinhos um dia, pulava 2 e aí eu tinha necessidade de colocar ele no peito novamente porque eu estava com o peito cheio e assim foi por mais ou menos uma semana. E o meu peito diminuiu também a produção de leite fazendo nesse esquema e aí foi também uma quebra de vínculo aos poucos, tanto para mim quanto para ele. Algumas coisas nos ajudaram a tornar esse momento menos traumático para ambas as partes e fazer com que isso acontecesse de uma forma mais natural. A primeira delas, sem dúvida alguma, foi o sucesso da introdução alimentar, principalmente quando entraram as papinhas salgadas. O Bernardo sempre foi um bebê que vinha muito pro peito e eu achava que era um pouco de dependência, inclusive por conta do afeto, o vínculo mãe e filho, mas a hora que entrou a comida eu entendi que ele realmente tinha muita fome. Então, a alimentação vindo de uma outra fonte, ele naturalmente se desinteressou um pouco pelo peito. E aí a quantidade de vezes que ele vinha para mamar diminuiu drasticamente. A segunda coisa é que nesse momento o Bernardo já mamava na mamadeira. Aliás, eu introduzi a mamadeira quando o Bernardo tinha apenas 23 dias de vida. Eu tinha leite em abundância, eu bombeava o leite e o leite era oferecido na mamadeira. Também tive muito medo em relação a isso. A gente que é
mãe de primeira viagem escuta várias coisas, fica com medo de confusão de bico, do bebê não vai mais pegar o seio, muitas coisas que a gente ainda pode falar aqui no canal. Mas eu precisei dar mamadeira para ele e isso nunca fez com que ele se desinteressasse pelo peito. Então eu vejo tanto que isso facilitou no momento do desmame. Muitas mães me escrevem com grande dificuldade em relação ao desmame e também quando elas precisam voltar ao trabalho, porque o bebê não pega a mamadeira de jeito nenhum, porque ficou exclusivamente no peito durante todo esse tempo. E uma hora a mãe precisa retomar e aí passa o maior sufoco. Então eu acho inclusive que é uma coisa de se pensar na hora de você decidir em colocar ou não a mamadeira para o seu filho, independente de ser leite materno ou de ser fórmula. A terceira coisa que eu quero comentar com vocês, que eu acho que foi fundamental em todo esse meu processo, me ajudou muito a fazer isso de uma forma tranquila, foi o fato de eu não ter grandes expectativas em relação à amamentação. Eu não pensei em momento algum, eu vou amamentar meu bebê até X meses ou até tantos anos de vida, nada disso. Eu fui dançando conforme a música, conforme a necessidade dele e a minha e fazendo o meu melhor e dentro do meu possível. Eu sempre me preocupo com isso, da gente manter a sanidade para a gente poder oferecer a nossa melhor versão para o nosso filho nos momentos que a gente está com ele. Então, como eu não tinha grandes expectativas em relação a isso, eu aceitei bem o momento de parar. Então sim, gente, amamentação e desmame, eu acho que são momentos que só você, enquanto mãe, pode determinar o momento certo de começar, o momento certo de parar, só você sabe o seu limite, não tente se encaixar em padrões que as pessoas estão tentando te colocar, faça o seu melhor, faça o possível. Você vai saber e você vai reconhecer com o tempo o momento que você sentir que o seu bebê está preparado e que você também está preparada para tomar essa decisão. Como estamos indo hoje? Tudo muito bem, sem traumas para ninguém, Bernardo está se alimentando muito bem, continua com a mamadeira dele, pelo menos 2 vezes por dia, dessa vez com fórmula. E assim, em relação ao meu peito, eu não fiz nada para secar. Como eu fui diminuindo as mamadas, a produção de leite naturalmente foi caindo, até o momento que ela desapareceu e eu acho que eu nem sei quando foi que isso aconteceu de fato. Mas eu não tive grande incômodo com isso e não precisei também tomar remédio para secar o leite. Bom, vou encerrar esse vídeo deixando com vocês a última imagem que eu tenho do momento em que o Bernardo estava mamando no meu peito. Eu já sabia que esse momento estava chegando ao fim, por isso eu pedi o registro e eu recomendo a vocês que registrem mesmo, porque depois dá uma saudade imensa e pelo menos a gente fica com as boas lembranças. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!